infância, a presença de literatura era muito forte desde o começo, seja pelos hábitos de família, então por fato de a gente sempre ter um momento de leitura antes de ir dormir, durante o final de semana, seja pela profissão da minha família. Então meu pai teve uma editora, então a gente sempre falava dos livros que ele publicava, e minha avó era tradutora de romances franceses para o sérvio. Então também acompanhando o trabalho dela e entendendo um pouco a delicadeza de tradução entre as duas línguas, que eu fui descobrindo o mundo de literatura. É um hábito que é sempre criado na primeira infância. Mesmo eu tenho duas filhas, né? A minha filha de 3 anos já tem isso gravado, que antes de dormir sempre lemos uns livros. Ela sempre escolhe os livros e pede os livros específicos que ela quer ler naquele dia. E a gente faz a leitura nas duas línguas, em português e em sérvio, para que ela possa se acostumar a descobrir a literatura nas duas idiomas que ela vai falar. E mesmo com a minha filha pequenininha de 3 meses, seja no banho, que é apenas para, distrair o olhar dela, a gente começa a mostrar uns livros, porque com a experiência da mais velha já sabemos que lá por 1 ano eles já começam a ter interesse de verdade. A gente fala muitas vezes sobre a importância de ser fluente em vários idiomas no mundo de trabalho, né? Quanto isso nos ajuda no mundo de trabalho globalizado de hoje. Mas acho que uma outra consequência, um outro benefício muito grande de você falar vários idiomas é você poder descobrir a literatura no idioma original. No meu caso, costumo ler os livros sempre no idioma original, desde que eu fale ele, então em inglês, francês, italiano, português, espanhol, sérvio. E bom, os demais livros dos idiomas que não conheço, costumo ler em inglês. Já li algumas traduções, como mencionei, inclusive a minha avó era tradutora, mas mesmo assim sempre prefiro ler na língua original. Então, o meu hábito hoje é fazer uma rotação dizemos, livros de vários idiomas. É um jeito de manter a fluência nos idiomas que não uso hoje no dia a dia. Todas as vezes que eu mudei de país, garanti de ler pelo menos alguns dos livros, mais importantes, mais marcantes da literatura local. Acho que trazer os livros clássicos brasileiros, seja de Machado de Assis, de Jorge Amado, todos esses não são traduzidos para nenhuma das línguas dos Balcãs, sérvio, croato, macedônio. Seria realmente uma introdução de ligação cultural muito interessante. O mesmo vale um pouco para o vice-versa, né? Recentemente existe um ganhador de prêmio Nobel sérvio, que se chama Ivo Andrić. Recentemente ele foi traduzido para português, mas existem vários outros autores, principalmente falando um pouco da realidade atual geopolítica da região, desde os anos 90 para frente, que hoje é um tema que se discute bastante no Brasil, mas de novo não existe um olhar diferente do que um olhar, muito ocidental, que é normalmente presente, que é normalmente dominante no Brasil. Além disso, durante a pandemia, a gente mudou temporariamente para a nossa casa em Santo Antônio do Pinhal, na Serra de Mantiqueira, que hoje é a nossa casa mais querida, onde a gente realmente está construindo uma casa de família para os anos na frente, para as nossas filhas e para a gente, para a nossa família estendida. E é ali que eu estou desenhando um projeto de biblioteca dos sonhos que sempre queria. Normalmente, toda vez que viajo, eu compro pelo menos 2 ou 3 livros no país que estou visitando, desde que fale a língua, obviamente. E tenho uma organização, seja por, não tanto por tema do livro ou até pelo idioma, mas mais pelo tipo de emoção, o tipo de sentimento que esse livro provoca. E uma outra prateleira é uma grande lista dos livros que eu comprei, mas que ainda não li e que estão esperando um tempo, quando eu tiver mais tempo para me dedicar a eles. Mas mesmo se eu não tiver tanto tempo para degustá-los hoje, só de olhar para aquela prateleira eu já fico feliz, porque imagino um futuro momento onde eu vou curtir esses livros nessa biblioteca particular.
Como recomendação de livro, eu selecionei um pouco alguns de todos os idiomas e todos os países dos quais eu consumo ler bastante. Então, começando por um livro francês, é um livro de Jean-Michel Guénasse, se chama O Clube de Incorrigíveis Otimistas, que é um livro sobre a França depois da Segunda Guerra Mundial e, dizemos, o movimento social que era dominante naquela época e como ele formou uma geração que hoje talvez não seria pronta para o mundo que a gente está enfrentando hoje. Dos livros em italiano, é uma escolha mais clássica, obviamente um livro de muito sucesso, que é a trilogia napoletana de Elena Ferrante, mas o sucesso desse livro é muito pela, dizemos, profundidade e delicadeza com qual se descreve a relações entre mulheres, entre mãe e filha, entre amigas, que é muito mais complexa do que normalmente a gente está disposto até a admitir. É muito mais, dizemos, repleta de não só sentimentos bons, mas sentimentos mais complicados, mais pesados também. Dos livros em sérvio, dada a pouca escolha dos livros em sérvio em português, recomendo o livro do próprio Ivo Andrić, do ganhador de Nobel, que se chama O Ponte sobre Odrina. É um livro que descreve de uma forma muito prosaica o encontro entre o oriental e o ocidental que a gente vive na minha região. É um livro situado na Bósnia, que cruza, dizemos, a influência austríaca de norte e a influência turca, que era dominante na região por muito tempo, e como essas duas culturas vivem uma constante aproximação e um constante conflito desde o 14º século, mas até hoje. A região dizemos, repleta por esse sentimento e muito importante também por tudo que está acontecendo no mundo de hoje geopoliticamente. Dos demais livros, em livro em português, acho que também o Torto Arado é um livro que ganhou vários prêmios nos últimos anos, no ano de 2020, com temas muito atuais sobre a herança escravocrata no Brasil, mas que tem também uma prosa muito, dizemos, muito simples, mas muito bonita na sua simplicidade em descrever a vida de duas irmãs no sertão baiano, talvez diferente, mas talvez não tão diferente como a gente gostaria dos tempos escravocratas no Brasil. Também é um livro muito dinâmico, muito interessante, uma leitura mais fácil, dizemos, mais para o dia a dia, mas que eu gostei bastante, é um que se chama Uma Mulher Sem Importância, um livro de Sônia Pournelle. É uma biografia enriquecida, dizemos, né, uma docu-fiction, sobre uma das principais espiãs de Segunda Guerra Mundial, uma americana atuando nas forças francesas durante a Segunda Guerra Mundial, que também me fez descobrir esse aspecto histórico de uma forma um pouco mais rica, um pouco mais real do que uma literatura dominantemente histórica.